Outro quadro, à medida que eu vou vendo que tem coisas que são essenciais para a gente no trading esportivo, eu vou criando outros quadros aqui no canal, mas sempre buscando trazer conteúdo de valor que realmente pode agregar na sua caminhada dentro do trading esportivo e vai trazer muitos resultados, tanto no presente, né, tem coisas que são imediatas e algumas coisas um pouco mais ali no futuro. Hoje eu quero falar de um aplicativo chamado PlayScores, que não é muito conhecido da maior parte das pessoas que trabalha com isso, mas eu acredito ser essencial para quem trabalha com trading, para quem trabalha com entradas ao vivo, independente de onde for. Claro que se você estiver trabalhando no exchange, você tende a ter muito mais resultado com os filtros que existem nesse app. Em um mundo, um universo onde você abre a App Store, a Play Store, que existem tantos e tantos aplicativos, e 99,9% deles são porcaria, a gente tem que trazer alguma coisa de valor aqui. À medida que eu vou falando, você vai vendo aqui a interface aparecer também do aplicativo para você saber mais ou menos como é que funciona. Muitas pessoas encaram esse aplicativo com erro, até porque eles induzem você a fazer isso para que você assine o programa como se um dos filtros dele fosse resolver absolutamente tudo. Não é assim. Por que eu estou falando desse app aqui? Por que ele é tão bom? Porque ele foi justamente criado em cima do mesmo banco de dados que fornece todas as estatísticas para as maiores casas de apostas como a Bet365. Inclusive, se você for olhar os filtros da Bet365 ao mesmo tempo dos filtros da PlayScore, você vai ver exatamente que são os mesmos filtros, a diferença é que a PlayScore tem mais. É inclusive o mesmo aplicativo que eu uso para montar a base de dados que eu venho fazendo sobre jogos ao vivo. Você já deve estar familiarizado com a Bet365, com os filtros ali que eles sempre permitem, que é posse de bola, ataques perigosos, escanteios, chutes a gol, chutes para fora, cartões amarelos, cartões vermelhos. E acho que é isso, acho que não tem mais nenhum não. Como eu falei, esses mesmos filtros tem na PlayScore. A diferença é que no mesmo confronto você vai ver filtros variados, como chances de gol, ofensividade, dominância, índices de pressão na partida e nos últimos 10 minutos. E o filtro mais potente deles, que se chama HOT. Entrando em cada parte do aplicativo, você vê que eles explicam exatamente como funciona cada um desses filtros. E é como se a Bet365 e as outras casas de apostas elas te entregassem alguns filtros que são importantíssimos para você fazer uma análise, mas eles não te entregam os melhores filtros que te dão uma visão de jogo estatística muito maior do que apenas olhando aqueles vários filtros que eu citei anteriormente. O que a PlayScores faz? Eles vendem uma assinatura barata, pelo que eu vi, estava R$20 por mês apenas, para te avisar os jogos que derem hot. Inclusive é algo que é feito por vários chips e vários grupos por aí também. A diferença é que eles não dão tantos filtros quanto esse programa. O que seria o hot? O hot é uma partida que tem uma tensão ali, uma probabilidade de sair gol muito grande, visto que nos últimos minutos, um dos times ou os dois times estão trocando o tempo todo, tem muito espaço aberto no campo, a bola está entrando na área adversária, existe um perigo de gol muito forte e muitas das vezes onde o hot aparece realmente sai gol pouco tempo depois. Qual é o único problema disso? Eu já testei e se você for entrar no primeiro tempo ou no FT para sair um gol logo depois que teve esse hot, as odds mesmo das exchanges, são as melhores odds ali do mercado, não trazem lucro no longo prazo. O HOT é um filtro, o HOT não é uma tip. Se você seguir o HOT como tip, você vai ter prejuízo. A assinatura deles permite outras funções também, mas que para mim não funcionam. A melhor é o HOT. E no meu caso, no meu método, não vale assinar, porque o único método que eu analiso esses filtros, que eu trabalho ao vivo, eu faço entradas no intervalo. Então eu entro no jogo no intervalo, eu vejo se teve algum HOT. Eu não entro durante o jogo no primeiro tempo e nem durante o jogo no FT. Mas se você precisar de uma situação de perigo para uma análise de jogo, é muito bom você assinar o aplicativo porque ele vai te avisar sempre que tiver numa situação de perigo. Então assim, são filtros muito importantes, são filtros que eu uso e eu gosto sempre de comparar, eu gosto de fazer uma base de dados falando, olha, o jogo estava nessa situação aqui e aconteceu gol. Quando aparece um jogo com a mesma situação que aquele ali, o que aconteceu nesse jogo? Como eu disse, eu não assino, então é um aplicativo para mim completamente gratuito e que dá toda essa possibilidade, dá toda uma visão de jogo estatística que você não tem nos outros locais, e principalmente sendo gratuito, tá bom? Inclusive, você se baseando no radar de jogo da PlayScore, você sabe quando existe um jogo com erro. Não sei se você já reparou, às vezes você está olhando para um jogo ao vivo ali na Bet365 e o jogo está com 45 minutos e eles falam que só teve 10 ataques de um time e 8 de outro. Enquanto o mesmo jogo com 45 minutos teve 87 ataques de um time e 40 de outro. E os outros filtros são praticamente normais. Esse jogo deu erro na API. Eles perderam a conexão do jogo em algum momento. E o site da PlayScores ele te ajuda a mostrar os jogos que tiveram erro. Por quê?
Quando você olha o radar ali, para mim um jogo que está completo, ele tem que mostrar várias coisas no radar. Se a partida teve escanteio, tem que aparecer os escanteios que estão ali. Aparece o corner, né, em cada um deles. E outra coisa que é muito interessante, várias vezes a gente vê um jogo que a gente tem um radar até os 15 minutos, de 15 a 20 não tem nada, aí volta de 20 a 25, depois de 30 a 40 não tem nada. Não tem como um jogo que está acontecendo tá em branco. Pelo menos um dos times está atacando, mesmo que seja um pouco, mesmo que seja no meio do campo. Então, quando a gente vê que tem em branco uma parte do radar, a gente já sabe que é um jogo que os filtros estão defeituosos ali, estão deixando a desejar. Então, é um jogo que eu fujo. E você não tem essa visão só na Bet365. Se o gráfico não estiver mostrando escanteios e gols, é porque se teve um hot na partida, ele também não vai mostrar. Então, é um jogo que eu fujo. Se um dos filtros estiver com 0, ofensividade, chance de gol, dominância. Quando eu digo 0, não é um dos times com 0, porque pode ser um time que não produziu nada naquele tempo, e então tá com 0. Mas se os dois lados estiverem com 0 em algum desses filtros aqui, também é um jogo que você foge, porque também tá com erro, tá bom? Basicamente é isso, espero de verdade ter ajudado. Aqui na descrição eu vou deixar o link diretamente para o site da Play Store, mas eles também têm aplicativo no Play Store e na App Store você pode baixar, tá bom? Vou deixar aqui também outros links do meu trabalho, se você quiser conhecer. E a gente se encontra na próxima semana com mais um conteúdo novo. Muito obrigado!